Tudo bom, pessoal? Bom, agora a gente vai iniciar a nossa aula 2, referente à introdução ao processamento de dados. Vamos lá. Bom, vamos falar agora um pouco sobre a arquitetura de von Neumann. Então, von Neumann inventou a arquitetura de um computador que ela perdura inclusive até os dias atuais. Então, na época, ele estruturou que todo computador tem que ter memória, todo computador tem que ter processador, que é composto pela unidade de controle e unidade lógica aritmética, que a gente vai ver mais para frente. Todo computador tem que ter unidade de entrada e unidade de saída. Tá? Essa é a estrutura principal. Essa estrutura você vai encontrar em qualquer notebook. Você vai encontrar em computador desktop, que é aquele de mesa. E você vai encontrar, assim, parte dela no celular. Porque o celular tem memória. O celular tem um processador. Pode-se dizer que tem também unidade de entrada e saída integrada nele. Tá? Então, se você observar, esse padrão ele é composto, ele é apresentado em diversos itens tecnológicos. Esse padrão que ele criou, que a gente chama de arquitetura de von Neumann. Dentro dessa arquitetura, vamos começar aqui com o primeiro item, que é o processador. A gente tem um processador. Dentro do processador, a gente tem a unidade de controle e a unidade lógica aritmética. A unidade lógica aritmética é aquela que realiza os cálculos em si, que realiza o processamento. Tá? E a unidade de controle é aquela que gerencia a informação que entra e que sai do processador. Lembrando que entra informação e sai dados, ok? Todo processador deve ter também o que? Um cooler. O cooler é um ventiladorzinho que fica acoplado no processador, porque o processador, quando ele está trabalhando, ele acaba esquentando. Né? E se ele esquentar demais, ele pode dar defeito. Então o cooler, esse ventiladorzinho, ele mantém o processador na temperatura ideal para que ele não esquente demais. E o tamanho do cooler vai variar de acordo com o tamanho fabricante do processador, ok? Bom, a gente falou de processador, vamos falar agora de memória. A memória, ela se divide em memória principal e memória secundária, tá? A memória principal, ela é composta de memória RAM e memória ROM, tá? A memória RAM, vamos começar primeiro pela memória ROM. A memória ROM, ela é responsável por fazer a detecção. Quando você liga o computador, vários itens de hardware são detectados nesse momento. Então o teclado é um deles, a memória é um deles, o HD é um deles, tá? Existe uma checagem nesses itens. Se estando tudo ok, ele simplesmente pega o sistema operacional e exibe na tela, que é no caso o Windows. Por isso, quando você liga o computador, muitas vezes aparece aquela tela preta e umas letras brancas correndo, subindo, está ocorrendo aquela checagem. Se ocorrer algum defeito, inclusive ele dá um bip e avisa o que é que deu defeito. Então tudo isso que faz é a memória ROM. Outra coisa, a memória ROM ela vem gravada de fábrica. Isso quer dizer que quando você desliga o computador, esse conteúdo dessa memória não é perdido. Então você pode desligar quantas vezes o computador você quiser, que o conteúdo da memória ROM fica preservado. Tá? Agora nós temos a memória, antes de mais nada, o que significa ROM? É Read Only Memory, memória somente de leitura, quer dizer, ela não pode ser modificada. Então nós temos também a memória RAM, que é a Random Access Memory, é memória de acesso randômico. Esse tipo de memória é chamada de memória volátil, quer dizer, quando eu desligo o computador, o que está na memória vai embora. Tá? Por exemplo, eu digito um texto, entrei no Word, digitei um texto. Antes de desligar, o que é que você acha que está segurando aquele texto na tela? É a memória RAM. Quando eu abro uma imagem, ouço uma música, o que está segurando aquilo, a informação na tela? A memória RAM. O que acontece? Antes de desligar o computador, eu tenho que salvar, eu tenho que gravar aquele texto, por exemplo, que eu digitei, ou aquela foto que eu escaneei. Eu tenho que gravar, eu tenho que salvar ela no computador. Na memória, eu tenho que salvar onde? Na memória secundária, que a gente vai ver mais pra frente. Por quê? Porque a memória RAM ela não segura, ela só segura na tela enquanto o computador está ligado, certo? Por isso que ela é volátil. Volátil vem de algo que evapora, vai embora, tá? Então, por exemplo, quanto maior a memória RAM, maior quantidade de programas você consegue ter aberto ao mesmo tempo, trabalhando
mantendo a velocidade original do computador. Se a tua memória RAM é pequena, como eu falei, a memória RAM armazena os programas que estão abertos naquele instante. Então, se você tem uma memória RAM boa, você consegue estar vendo uma imagem, ouvindo uma música ao mesmo tempo, digitando um texto também ao mesmo tempo, e o computador segura a velocidade boa, a velocidade original. Se a memória RAM for baixa, você abriu o primeiro programa. Na hora que você abre o segundo, ele já começa a abrir de forma lenta. Aí você vai apertar no botão iniciar e já demora para responder. Então, por quê? Porque a memória RAM é pequena, certo? Então, lembrando, antes de desligar o computador, tudo que está na memória RAM eu tenho que gravar na memória secundária, que é esse outro item aqui de baixo, memória secundária. Então, na memória secundária, aí nós temos os dispositivos que servem para armazenar de forma permanente, como por exemplo o HD, CD, pendrive, DVD, antigamente um disquete, tem um Blu-ray também. Hoje em dia a gente armazena muito nas nuvens, né, que é o mais indicado, inclusive. Tá? Mas memória secundária são esses dispositivos, por que está falando aqui? Não voláteis. Porque você, depois que você grava, você pode desligar o computador, pode desligar o seu equipamento, que a informação não vai embora, ela permanece, certo? A gente vai ver agora mais em detalhes esses tipos de memória secundária. Tá? Então nós temos aqui, tem aqui uma pirâmide para você identificar um pouco a diferença entre essas memórias. Todas elas são secundárias, certo? Então vamos à primeira aqui, ó, registradores. Só o detalhe, quanto mais na ponta dessa pirâmide, mais próximo está do processador. Imagina o processador aqui na ponta, tá? Então os registradores são as memórias mais rápidas que existem. Elas são também as memórias com menor capacidade de armazenamento. A capacidade de armazenamento é bem pequena. E são as memórias mais caras. Então, reforçando, é a memória mais rápida que tem, mais veloz. Por isso ela trabalha junto com o processador ali, em altíssima velocidade. A memória aqui ela tem menor espaço de armazenamento. É uma memória mais cara. Tá? Descendo aqui, ó, para a memória cache, nós temos uma memória veloz, mas nem tanto quanto a dos registradores, tá? Mas ela também, a velocidade dela é altíssima, como está dizendo aqui, ó. O custo dela também é alto, apesar dela ser um pouco mais barata do que o registrador, tá? Mas o custo dela ainda é alto. A capacidade dela de armazenamento é pequena, tá? Não tão pequena quanto do registrador. Do registrador é a menor capacidade de armazenamento. Então, a capacidade de armazenamento da cache ela é pequena, mas um pouquinho maior, tá? Então, reforçando, ela é veloz, porém ela é um pouco mais lenta que o registrador. Ela é cara, porém ela é um pouquinho mais barata do que o registrador. E com relação à capacidade de armazenamento, a capacidade dela é maior, tá? O registrador tem uma capacidade menor de armazenamento, ok? E a memória cache, ela se divide em cache L1, cache 2, nós temos até o 3 e o 4, tá? Vamos adiante. Memória RAM. A memória RAM, inclusive, ela é até um pouco mais conhecida pela maioria. Tanto que você compra um computador, você vai dizer lá, eu quero um computador com 8 de memória RAM, por exemplo, 16 de memória RAM. Ou você vai comprar um celular, aí você diz a quantidade de memória RAM que você quer. A memória RAM é um pouco mais conhecida. Você observa quanto mais vai descendo na pirâmide, vai mudando esses itens que eu falei. Então a memória RAM, ela é aquela que tem a maior capacidade de armazenamento. É uma memória mais barata em relação às anteriores, tá? É uma memória mais lenta em relação às anteriores. Então, só revisando aqui, o registrador é o mais rápido, é o menor e mais caro. Aí vai subindo aqui, ó. Esse aqui tem mais espaço de armazenamento, é um pouco mais lento, um pouco mais barato. Esse aqui tem mais espaço ainda de armazenamento, é mais lento ainda e é mais barato, tá? Aí vem esse aqui que são os dispositivos de armazenamento em massa, que aí nós temos HD, principalmente aí no caso é o HD que trabalha com o computador, tá? Aí, mas aí tem o CD, DVD e tudo mais, mas aqui o representativo principal é o HD. Então aqui o espaço de armazenamento é maior ainda, ele é o mais lento de todos a nível de acesso
e ele é também o mais barato de todos, tá? Então ele é o mais lento, mais barato e de maior capacidade de armazenamento. Aí vem a pergunta, por que então que não faz aí o HD com a mesma tecnologia do registrador? Porque a gente ia ter um HD aqui com uma velocidade altíssima, né? Se fizesse com a mesma tecnologia que é feito o registrador. Por que isso não é feito? Porque senão o computador ia ficar muito caro. Você ia chegar na loja, olha, quanto é esse computador? Aí o cara ia dizer, olha, 20 mil reais, 30 mil reais. Ia ficar muito caro, justamente porque a tecnologia de fabricação de um HD, por exemplo, de 1 tera, se você pegar a tecnologia do registrador e colocar nele, vai ficar caríssimo. Tá? Por isso que cada um tem o seu local e a sua importância. Na prática, como é que funciona? O processador está trabalhando aqui, aí ele vai buscar uma informação em alta velocidade aqui no registrador. Aí ele não acha, aí vai buscar aqui, ó, na cache. Não acha, vai buscar na memória RAM. Não acha, aí ele vem, se ele não achar em nenhum desses aqui, ele vem aqui. Aí daqui ele pega a informação e mais informação. Aí ele pega o que ele quer e um pouco mais de informação que ele a mais, que pode ser que ele precise. Aí ele leva para a memória RAM, deixa um pouco lá. Aí daquilo, o principal ele leva para cache, deixa um pouco lá e o principal mesmo que ele quer ele leva para o registrador. Então, se ele precisar de mais um pouco de informação, ele vem logo na cache aqui, porque ele deixou um pouquinho lá. Se ele não encontrar, aí ele vem logo na RAM, porque na subida ele também deixou um pouco de informação lá. Aí se ele não achar, aí ele vem no HD. Por que isso? Porque isso torna muito mais rápido o trabalho do processador. Ao invés dele vir buscar toda vez aqui, ao invés dele sair daqui toda vez vir buscar aqui no HD, ele vem buscar nas outras memórias que estão mais próximas e são mais rápidas e mais perto do que o HD. Certo? Entenderam? Caso tenha dúvida, assista essa aula mais de uma vez, ok? Outra coisa também aqui, ó. Tudo que eu falei está escrito aqui, tá? Outra coisa também. Aqui, ó. Essa aqui é em detalhes o que eu expliquei aqui também, ó. Registradores, eles ficam dentro da CPU, que é do processador. Cache, tem nível 1, 2, porque esse é mais antigo, mas tem 3 e 4. Aí, memória RAM, tem a memória RAM aqui que é a virtual, a tradicional, e a memória física. Tá? Então você tem a plaquinha de memória RAM, que é a memória física, e ele pega um pouco do HD para fazer uma memória virtual, para aumentar a memória física. Isso aí não está no assunto de vocês. Aí vocês têm aqui os dispositivos de armazenamento, né? Disco rígido, armazenamento na internet, discos removíveis, né? Que aí nós temos antigamente um disquete, um DVD, CD. A memória ROM também tem informação gravada lá. E aqui, dispositivo de armazenamento, esse que na verdade dispositivo de armazenamento em massa são esses aqui. Né? E aqui são, até a gente viu na aula passada, dispositivos de entrada e saída, esses só estão nessa pirâmide, eles não aparecem nessa aqui, tá? Vamos adiante. Vamos falar um pouco agora dos dispositivos de armazenamento, que eles estão nesta parte aqui da pirâmide. Então nós temos aqui o HD, que também é conhecido como disco rígido. Antigamente, há muitos anos atrás, era chamado de Winchester. Tá? Então, a tecnologia foi avançando, os HDs, até na aula passada a gente estava falando sobre as unidades de armazenamento, né? Bit, quer dizer, bit, byte, kbyte, megabyte, né? Gigabyte, terabyte, né? Então hoje em dia nós temos HDs de 1 tera, que antigamente isso não era uma realidade. Então, lembrando que 1 tera ele significa o quê? 1024 gigabytes. Só que isso acaba encarecendo o computador, né? Caso você compre um computador de 1 tera. Tá? Então tudo que está armazenado no computador está armazenado no disco rígido, o principal. Aí nós temos aí os CD-ROMs e DVD-ROM. Tá? Quando tem esse W aqui, significa que ele pode ser regravável. Então, tanto CD como DVD, se tiver o W, significa rewrite. Write é escrever. Então, regravável, reescrito. Né? Depois lançaram o Blu-ray, que tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que o do
DVD. Aí vem o pendrive, esse aí é muito usado, né? O pendrive dos mais variadas capacidades de armazenamento. Tem pendrive de 32 GB, eu acredito que tem até de 1 TB também. Então, eu só não aconselho que você usar pendrive com capacidade muito grande, porque se você perder ele ou danificar, você vai perder muito arquivo, né? Além do pendrive, também tem aqueles cartãozinhos de memória que você usa no celular, em câmera fotográfica, tá? E é isso, pessoal. Além da aula de hoje, eu vou colocar para vocês também uma atividade, viu? Vocês darem uma olhada lá e tem que fazer e entregar hoje até às 18 horas, ok? Vou colocar lá no grupo direitinho que é para fazer.